E aí que está o problema, ela superaquece. Então, quando ela é exigida, quando está em trabalho, ela está superaquecendo, inclusive, um dos relatos do cliente, a ponto de fazer com que a tampa do radiador se solte, né? E aí a máquina para e não consegue trabalhar. Uma das ideias do canal é apresentar as soluções técnicas que a gente executa aqui na Matriz quando se trata de problemas em equipamentos. Seja ele equipamento agrícola, rodoviário, industrial, enfim. Aonde envolve radiador e arrefecimento, a gente acaba trazendo soluções técnicas aí. E esse equipamento, ele é de um cliente que fica a mais ou menos 250, 300 quilômetros aqui da nossa matriz. E trouxe para nós porque ele está enfrentando um problema. Mas é importante dizer primeiro qual que é a função desse equipamento. Esse equipamento ele é um compressor de parafuso da marca Atlas Copco. E a função dele é auxiliar as máquinas no campo, certo? E qual que é esse auxílio? Durante o período de colheita, existe a questão da sujeira acumulada, e no caso do grão, e no caso do algodão, além da sujeira, que também interfere na qualidade da pluma, certo? E a atuação dele assim, se resume em soprar plataforma, soprar o equipamento, sistema de arrefecimento, para que a máquina que colhe consiga desempenhar o seu papel sem grandes problemas. Essa máquina, quando exigida, ela não está conseguindo trabalhar o suficiente para dar essa manutenção necessária. E isso faz com que a função dela acaba se perdendo. Como vocês percebem, essa máquina ela tem um envelopamento, uma carenagem muito fechada. Aproxima aqui, Luana, mostra aqui. Ela é muito fechada justamente para que não venha muita sujeira, ela não absorva muita sujeira quando em funcionamento. E aí que está o problema, ela superaquece. Então, quando ela é exigida, quando está em trabalho, ela está superaquecendo, inclusive, um dos relatos do cliente, a ponto de fazer com que a tampa do radiador se solte, né? E aí a máquina para e não consegue trabalhar. Aí tem algumas observações que a gente consegue fazer, inclusive na parte externa. Faz favor, Luana. Esse equipamento ele funciona a parte de geração e acúmulo de ar para soprar, mas o que faz o compressor se movimentar, ou seja, ele é alimentado por um motor estacionário, um motor a combustão. E como ele tem problema de temperatura, nós não encontramos aqui nenhuma leitura de como se comporta essa temperatura durante o trabalho. Então, já tem alguns detalhes que a gente consegue perceber e que cabe algumas melhorias. Outra coisa muito importante é que já pegamos outros modelos de compressor, inclusive da marca Atlas Copco, com problemas, a gente fez algumas alterações e resolveu o problema. Acreditamos que esse problema deve ser um pouco crônico e acredito que tem vários outros proprietários de compressores desse modelo que sofram, né, e que tenham a mesma dor que esse cliente tem e trouxe para a gente resolver. Agora eu vou parar um pouco, nós vamos tirar essa carenagem aqui para que a gente tenha acesso à parte de funcionamento, onde consegue acessar o radiador, para falar um pouco do que a gente identificou e as possíveis soluções que a gente vai aplicar. Agora a gente já está com a carenagem fora, a gente conseguiu desacoplar ela, na verdade ela estava desparafusada, a gente só tirou. A manutenção a gente já começou a executar e eu quis aproveitar agora para que o vídeo tenha uma sequência lógica e facilite o entendimento. E a gente já tem algumas impressões, algumas possíveis soluções e um diagnóstico prévio. E eu quero fazer aqui algumas falas para facilitar o entendimento. Essa carenagem, quando está no lugar, ela fica praticamente 100% vedada. E aqui nós temos o escapamento. O escapamento ele é um gerador de temperatura, de caloria. Então, com certeza, isso aqui cria uma ilha de calor que atrapalha na refrigeração do radiador. Então, uma das ideias é desenvolver um defletor
de alumínio para que essa caloria gerada pelo escapamento não interfira tanto quanto ele aberto como está aqui. Vamos lá. Aqui nós temos uma peça inteira, que essa peça é o radiador, é responsável pela troca térmica, onde ela trabalha dois líquidos, ou um líquido oleoso e um líquido que é a água. Se você perceber, Lona, chega aqui perto, ó. Não sei se dá para perceber, mas aqui ele tem uma divisão. Essa peça desse lado aqui é a peça que trabalha o óleo que lubrifica o sistema de compressor de parafuso, certo? Já essa outra parte é a parte que compete o resfriamento do motor, certo? O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse espaço que a gente tem, é porque agora, como está tudo desmontado, não dá para ter a noção real do quanto apertado é isso aqui, né? Com a carenagem no lugar, isso aqui fica muito mais apertado. Então nós temos aqui um espaço, mas ele tem que ser muito bem calculado e pensado para a gente conseguir desenvolver um produto que caiba e vá resolver o problema. Mas a ideia inicial é a gente melhorar esse defletor, que vai direcionar um pouquinho melhor a passagem do vento, e pegar esse radiador onde hoje é dividido. Nós vamos produzir um que vai trabalhar exclusivamente para água, pegar esse radiador de óleo, ele não vai existir mais, a gente vai produzir um para o óleo e vai deslocar ele para trabalhar para frente desse radiador, para otimizar e aproveitar todo o espaço que a gente tem. Além disso, lembra que a gente registrou aqui a parte do painel de instrumento do equipamento? Nós vamos sugerir também para o cliente para que coloque um relógio de temperatura, ou aqui no painel de instrumento, ou ele um pouco deslocado, para que tenha acesso e acompanhe essa temperatura quando o equipamento estiver em funcionamento. E também um dispositivo de proteção, que quando ele atinja uma certa temperatura, ele possa desligar o equipamento para evitar que superaqueça, ferva e venha trazer maiores prejuízos, tá? Bom, enfim, então é isso. Daqui para frente já começa o desenvolvimento do projeto, já começa a colocar em prática todos os ajustes que a gente vai fazer e com certeza esse equipamento vai trabalhar sem apresentar esse problema que vem apresentando aqui. E ao longo dos dias, ao longo do desenvolvimento, a gente vai registrando, vai mostrando, para que vocês acompanham e entendam tudo que está sendo feito. Bom, nós já estamos com o equipamento desmontado e eu quero passar aqui algumas impressões e algumas coisas que a gente já identificou que podem melhorar muito aí a questão da eficiência desse equipamento. É só um detalhe, né? Tô de bermuda e chinelo, porque hoje é domingo e no sábado o pessoal começou a desmontagem do equipamento, eu não consegui acompanhar. E aí, como hoje é tranquilo, eu vim para poder registrar e a gente conseguir dar uma sequência aí nesses ajustes. Então, por favor, Vivi. Algumas coisas que nós já identificamos aqui. Esse escapamento aqui, ele trabalha com aquela carenagem e ela acaba segurando muito a questão da passagem do vento. Então aqui acaba formando uma ilha de calor. Então a ideia é a gente fazer um defletor em alumínio para que essa caloria toda não suba para a parte do radiador. Esse defletor nós também vamos ver a necessidade de substituir por um de ferro, um de lata, para a gente poder diminuir essa distância. A gente vai testar uma hélice soprante, que essa hélice aqui está uma hélice de aspirar. Normalmente o motor estacionário utiliza hélice soprante. Então são alguns ajustes que a gente já identificou e vamos fazer os testes para ver a questão da melhoria. Agora o principal está aqui, faz favor, acompanha aí. Bom, aqui a gente está com o radiador. Esse radiador, ele trabalha resfriando dois líquidos. Essa parte aqui trabalha resfriando o óleo que o compressor utiliza para lubrificar, e essa parte aqui é a parte que refrigera a água do motor, onde está o principal problema. Tá?
Então o radiador é o item, é o componente do sistema de arrefecimento responsável por trocar calor. De maneira grosseira, ele recebe o líquido quente e tem como função devolver fria, certo? E o que nós vamos fazer aqui, o que já foi identificado? Um dos relatos do cliente é que quando ele entra limpo, quando ele começa a trabalhar limpo, na parte da alhetagem, aqui, Vivian, na parte da alhetagem, quando isso aqui está tudo limpo, ele consegue trabalhar um período até bacana. Mas como ele é muito junto, então ele acaba segurando sujeira e aí começa a dar problema de superaquecimento. Esse outro bloco, que é o que nós vamos utilizar, é nítido a diferença, né? Pode chegar mais perto aqui. Olha a diferença de abertura. Então a passagem da sujeira nesse bloco vai ser muito mais fácil. Então, primeiro que ele não vai reter tanta sujeira, e segundo que quando ela reter, vai ser mais fácil de limpar. E outra alteração bacana que nós vamos fazer é a questão da dimensão desse item. Então hoje nós temos um radiador de óleo que tem aproximadamente 330 por 600 e nós vamos montar um bloco que ele tem 550 por 600. Então o volume ou a massa de bloco que vai receber líquido para poder trocar o calor vai ser muito maior. Já a parte do óleo, o que nós vamos fazer? Chega bem perto aqui, Vivi. Nós vamos separar ele e utilizar ele na íntegra, até porque ele estava conseguindo atender a necessidade. Então nós vamos separar e nós vamos fixar ele na frente do radiador de água. Talvez vamos só mudar a posição dele. Então, resumindo a parte do radiador, o que nós vamos fazer de fato? Nós vamos transformar, basicamente, essa peça que hoje trabalha óleo e água exclusivamente para água, com um bloco mais aberto no modelo placa-barra, e vamos utilizar o radiador de óleo que hoje está acoplado junto com o de água na frente do radiador de água. Então nós vamos ter dois radiadores separados, tá? O de água com praticamente o dobro de capacidade do que é original. E aí, pelo fato do sistema todo ser muito compacto, tudo muito espremido, com pouco espaço, a gente vai ter que fazer várias adaptações lá para conseguir ganhar esse espaço e conseguir acoplar as duas peças, onde hoje o espaço contempla uma só. Agora a gente já está com o radiador montado. Lembrando que a parte que refrigerava a água do motor era somente essa que a gente acabou desmembrando. Então, só para efeito de curiosidade, olha o tamanho da peça que estava sendo aplicada para a troca de calor da água e como ela ficou. Então agora ela já está pronta, a gente já colocou os bocais, a fixação, então ela está pronta para ser instalada, certo? E a parte de óleo, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco aonde a gente afixou ela, para que tenha também a refrigeração da parte de óleo. E aqui, Luana, olha só, um ponto muito importante, eu já falei agora há pouco, mas vamos falar de novo, a diferença de espaçamento de alheta. Se você comparar com o meu dedo aqui, olha quanto essa aqui é mais junta, mais pertinha, então isso retém muita sujeira. A gente mudou a posição do radiador para poder mostrar para vocês como é que ficou a fixação do radiador de óleo. Então veja bem, a gente trouxe o radiador de óleo para as costas da água, então a fixação ficou tipo gaveta, né? Para manutenção a gente consegue remover ele fora aqui, ó. Então aqui ele sai fora. Aqui por cima, ó, mostra, mano. Ele ficou bem próximo com um radiador do outro, porque nós não temos espaço lá dentro da carenagem. E o radiador de óleo, como ele não tinha nenhum tipo de problema, estava dando conta de trocar o calor. Nós mantemos o mesmo modelo de radiador, só invertemos a posição de trabalho e deixamos a parte de baixo do radiador livre para que a ventilação passe sem nenhuma obstrução. Aqui a gente tem, desse lado de cá, Luana, ó, a gente tem a entrada do óleo, então a mangueira do óleo vai conectar aqui e a saída da mangueira de óleo vai ser conectada aqui, beleza? Então, daqui para frente é fazer a instalação e funcionar o equipamento para a gente poder testar aí quanto de eficiência a gente ganhou e sem dúvida a gente vai resolver o problema de superaquecimento.
finalizado. Então, acabamos já de instalar o radiador. Pode chegar, Jadna. Aqui, a gente já está com o radiador instalado no local, radiador de óleo também. O defletor do escapamento que a gente tinha conversado já está fixado no local, então já vai evitar que aquela ilha de calor seja criada. A gente tem desse lado aqui também, vê se consegue pegar, vem por aqui, Jadna. A hélice já própria para estacionário, toda ela instalada também. O relógio de temperatura, que não existia, agora a gente tem um relógio de temperatura para poder acompanhar essa temperatura desse motor. Então aqueles ajustes que a gente tinha combinado fazer foram feitos. O mais bacana de tudo é que não precisamos mexer em nada na estrutura do equipamento, então tudo vai ficar original por fora, inclusive a carenagem que está ali do lado, a hora que a gente for instalar e colocar lá aqui em cima, vai ficar tudo perfeito como era, certo? Inclusive, nós fizemos o teste com o anemômetro, que é o equipamento que mede o fluxo do ar. Não vou registrar porque ele faz muito barulho, então a gente não consegue conversar, mas depois eu coloco aí na edição para que vocês acompanhem. E aí mostrou para nós uma diferença de fluxo de ar muito grande em relação ao modelo de bloco do radiador antigo com o modelo de radiador que foi colocado para água, certo? Então, resolvido, montado, concluído aqui então o trabalho e resumindo o que a gente fez, nós pegamos o equipamento todo original, entendemos a necessidade desse cliente, fizemos aí todas as alterações, pensando na sua realidade lá no dia a dia, e agora ele vai conseguir usar o equipamento de fato a ponto de não ter problema com o superaquecimento, ok? E se você gosta desse tipo de material, se você gosta desse tipo de vídeo, segue nosso canal, acompanha que casos como esses, reais, a gente vai estar colocando semanalmente. Te aguardo lá.